Boa tarde a todos. Eu sou o Felipe Arruda, sou coordenador da TV Cresce. Estamos aqui realizando a primeira palestra totalmente à distância feita pelo Conselho. Então, o doutor Cláudio está em um local, a gente está aqui na TV Cresce, e eu vou aqui, em nome do Cresce, agradecer a presença de todos que estão assistindo a gente nesse momento. Estar aqui com vocês, né? A nossa transmissão também é a primeira à distância, então será uma boa experiência para ambos, né? Então, nós estamos no momento agora de uma pandemia, de uma doença nova, e que vem trazendo grande preocupação para toda a comunidade científica mundial, né? Então, a nossa intenção aqui é estar trazendo informações para quê? Para que a gente possa entender com o que nós devemos nos preocupar. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós temos que estar comentando com vocês seria a situação da existência de doenças que são chamadas de zoonoses. São doenças que são transmitidas de seres humanos para animais e vice-versa. Entre essas doenças, essas zoonoses, nós temos zoonoses causadas por uma série de espécies, né? Uma série de bactérias, de vírus, e especificamente na condição do coronavírus, obviamente ele é um vírus. Então, ele é um vírus zoonótico, cuja a transmissão pode acontecer de animais para seres humanos e de seres humanos para seres humanos. Então, este é o primeiro conceito que nós vamos ter que estar entendendo. Então, é uma doença que ocorre a transmissão através de animais e entre seres humanos. Nós temos que lembrar que hoje nós vivemos onde? Num mundo totalmente globalizado. Então, infecções que ocorrem em determinados locais do mundo chegam a outros locais, mesmo que distante, em pouquíssimas horas, né? Então, eu saio da China e atinjo aqui o Brasil em cerca de 12 horas, 16 horas. Então, essa transferência de patógenos, que são os seres que nos causam doença, é uma grande preocupação. Porque durante a evolução das espécies, o que nós temos? Um isolamento geográfico, que nós temos aqui, entre continentes, entre populações, e essas populações, ao longo dos milhares de anos, isoladas, né, faz com que essas populações tenham habilidade ou não para adoecer a determinadas doenças na sua região. Então, o que significa isso? Que uma doença que acontece numa extremidade da Terra pode se manifestar e se comportar diferente em outra população que está em outro ponto da Terra, né? Isso fica muito claro quando a gente vai estudar a colonização do Mundo Novo, onde a gente tem as notícias, né? As informações registradas do quê? Da sífilis, tuberculose, né? Doença de Chagas, e a própria gripe que sai da Europa nessa época e chega ao Brasil e dizima o quê? Tribos inteiras indígenas. Por quê? Porque essas tribos indígenas nunca haviam entrado em contato com o vírus da influenza, com a gripe. E com isso não tinham bagagem genética para poder se defender destas doenças. Então, é o que a gente diz em infectologia. Existem pessoas que podem adoecer e tem pessoas que nem querendo adoecer vão adoecer. Por quê? Por conta dessa bagagem genética. Então, nesse exemplo dado da influenza, o que nós tínhamos? Os índios não tinham condições de se defender por questões genéticas. Consequentemente, eles iriam a perecer, né? Então, eles podiam adoecer. Por outro lado, os europeus que já conviviam há tempos com a influenza, eles já estavam selecionados. Os que sobreviveram é porque eram resistentes à influenza. Bom, com esse raciocínio, fica, assim, bastante preocupante quando a gente vê um patógeno sair de uma extremidade do globo e para outra extremidade. Porque a gente não sabe qual será o comportamento, ou não é previsível, o comportamento dessa população nova que vai receber esse patógeno.
Então, os deslocamentos pela terra, né, são feitos hoje com uma facilidade muito grande, né? Nesse slide, a gente está mostrando o quê? As várias linhas aéreas, né? O tráfego aéreo dentro do globo terrestre e que a gente atinge qualquer canto do globo em questões de horas, saindo de qualquer lugar do globo. Perfeito? Temos aí um complicador nessa situação de doenças, que seriam o quê? As aglomerações das populações. Hoje, nós vivemos, a maioria de nós, em grandes aglomerados. Consequentemente, a facilitação da transmissão de qualquer que seja a doença, ela é muito fácil, né? Então, esses aglomerados populacionais, eles facilitam a transmissão de indivíduo para indivíduo, praticamente independente da forma com que ela é transmitida. E a gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso com meningite, a gente vê isso com tuberculose, a gente vê isso, enfim, com várias situações transmissíveis. Outra preocupação é em cima de quê? Da degradação do meio ambiente. A gente tem que lembrar que, em ecologia, não existe nicho vazio. Consequentemente, a degradação do meio ambiente faz com que existam trocas populacionais de espécies que, ora, não poderiam existir, né? E isso facilitando o quê? O contato com espécies novas. E algumas dessas que podem causar doença. Vemos ainda o quê? A condição de saneamento básico, onde eu tenho grandes populações, grandes aglomerados populacionais, o saneamento quase nenhum, né? E uma degradação do meio ambiente associado. Então, eu tenho tudo para a coisa acontecer como a gente não quer. Então, nesta condição, tudo fica mais fácil, né? Então, doenças novas, quando caem nessas condições, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a chance dela dissipar é muito grande, né? Agora, na situação específica do que nós vimos com o coronavírus, existe um detalhe, que seria o contato com espécies novas através do quê? De alimentos exóticos, né? Então, a alimentação através de espécies exóticas. Então, essa foto mostra o quê? O mercado de frutos do mar, lá de Wuhan, na China, onde é vendido junto carnes de vários animais. Então, nós temos aqui à nossa esquerda, nós estamos vendo aqui répteis, nós temos aqui primatas, marsupiais, enfim, sendo comercializados livremente e com condições de higiene péssimas, né? O que isso vai facilitar? A aproximação de espécies patógenas, de espécies que podem causar doenças, que anteriormente a gente não tinha contato. E com isso, a gente pode sim estar desenvolvendo doenças novas que nós não tínhamos antigamente. Bem, outro detalhe também, não é só a aproximação de animais silvestres através da alimentação. Através do contato com esses animais, para estudos, como criação de pets, eles podem também nos transmitir alguns organismos patogênicos e causarem doenças, zoonoses, que sejam elas novas ou não. Para nós que imaginamos que a única doença nova ou único surto que acontece no mundo é o coronavírus, esse gráfico mostra exatamente que a distribuição do quê? De doenças emergentes e reemergentes acontecendo em todo o globo. Então, nós temos várias doenças infecciosas que acontecem em vários lugares, são problemas de saúde pública, são, aspas, no que eu vou dizer, catastróficas em algumas situações, e que a gente não tem conhecimento, né? Então, à frente, nós vamos poder entender um pouquinho melhor por que o coronavírus tem trazido tanta preocupação para todo mundo, para toda a comunidade científica. Como toda doença, como todo surto, ela vai se comportar como está nessa figura, representada por um iceberg. Então, nós temos um pequeno contingente de pessoas acima da linha que nós sabemos que adoeceram. Algumas vêm a falecer, outras
têm manifestações moderadas, que é a grande maioria, e algumas delas têm manifestações graves. Porém, o maior contingente está abaixo da linha. Então, estaria submerso, onde eu não consigo saber qual é essa população. Os estudos epidemiológicos acabam tentando calcular qual é a possibilidade de pessoas que estão infectadas e que a gente não sabe. Porque, na maioria das vezes, elas são assintomáticas. Obviamente que o que é conhecido que está acima da linha só é conhecido quando nós, comunidade médica ou população, notifica as autoridades sanitárias da ocorrência de doenças previamente conhecidas ou doenças novas. Então, é através da notificação é que nós vamos conhecer. Se eu não notifico, eu não sei que elas existem, certo? Então, os estudiosos em epidemiologia, eles acabam, por modelos matemáticos, tentar entender o quanto está inaparente para a gente frente às notificações que são feitas. Quando eu pego aqui coronavírus, esse é um slide do Ministério da Saúde, que ele publicou a semana passada, quando nós tínhamos, na ponta do iceberg, 113 mil indivíduos, né, com coronavírus diagnosticados com certeza, a previsão é que existem, né, mais de 1 milhão de indivíduos que a gente não conseguiu fazer diagnóstico. Então, isso dá para a gente a magnitude de um surto, a magnitude da preocupação que eu tenho que ter, de acordo com características desse surto que está se vivendo. Seja ele coronavírus, ou seja ele qualquer outra doença ou por qualquer outro patógeno. Bem, então vamos começar agora a falar sobre o coronavírus. Coronavírus, então, é um grupo de vírus, né, que são conhecidos desde a década de 60. É um grupo de vírus que causa doenças em animais e seres humanos e que podem ser transmitidos de um por outro. Como falamos lá na frente, os coronavírus, eles entram dentro do quê? Das zoonoses. A grande totalidade dos coronavírus, eles causam quadros leves, principalmente respiratórios, nos seres humanos. E nos animais, da mesma forma. Especificamente, 2 tipos de coronavírus vieram chamar a atenção da comunidade científica, que foi no começo dos anos 2000, 2001, 2002, que foi a SARS, que está aqui pelo cursor indicado, que era a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Era um coronavírus novo, que pertence ao grupo desses mesmos coronavírus já anteriormente conhecidos, e que começou a causar o quê? Um quadro respiratório muito grave e morte nas pessoas que apresentavam a doença. O outro coronavírus que veio trazer problemas e que poucas pessoas tiveram conhecimento foi o MERS, que é esse em que o cursor está mostrando. O MERS faz parte do quê? Da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, foi uma doença que aconteceu no Oriente Médio, isso já mais ou menos 2012, 2013, e que tinha uma característica específica. Era uma doença causada por coronavírus, causava insuficiência respiratória grave, com alta letalidade, cuja transmissão era por camelos. Por isso, a restrição no Oriente Médio por conta da população de camelos lá existente, né? Então, por aí a gente já começa a perceber a interação e as consequências que nós temos a depender da inter-relação que nós temos com o meio ambiente. E esse meio ambiente pode ser por animais ou não, né? Bem, o coronavírus atual, o Covid, né? Ele também faz parte dos coronavírus e é o terceiro vírus a causar problema que nós vamos ver à frente. Então, coronavírus é dado o nome, por quê? Porque ele tem uma estrutura externa que lembra uma coroa e, portanto, deu-se o nome de corona, do latim coroa, certo? Bom, voltando àquele grupo de coronavírus que podem causar doenças nos seres humanos, nós temos aqui representado 4 deles e que são
vírus que causam infecção respiratória leve. Muitas vezes não necessitam nem de investigação diagnóstica, não necessitam nem de atendimento médico. É um quadro semelhante a um quadro gripal que vem e vai embora muitas vezes sozinho, sem muitos problemas. Porém, aqui embaixo, nós temos o quê? Os 3 que causam problema hoje. O SARS, 2002, MERS, que apareceu em 2012, e agora, 2019, o que inicialmente chamamos de nCoV, que era um vírus novo, identificado como coronavírus, que causava uma doença respiratória aguda grave, né? E que começou a aparecer na China. Então, já estamos entendendo que coronavírus é um vírus que causa zoonose, doença respiratória, e nas 3 condições que nós falamos, nós temos o quê? A gravidade para o ser humano. Então, só como lembrete, nós temos o SARS 2002, transmitido por animais, mamíferos, ao ser humano, causando problema respiratório. MERS 2012, causando também doença respiratória e relacionado aos camelos. E agora aparece o 2019, o nCoV. Bom, nós não sabíamos quem é que causava a doença, né? Até que foi-se isolado o nCoV e no dia 18 de fevereiro ele foi nominado, né? A doença foi nominada, já correlacionando a infecção grave de pulmão que vinha acontecendo na China com esse vírus que é do grupo dos coronavírus. Então nós vamos ver o quê? Um rápido histórico para poder entrar no que aconteceu. 31 de dezembro de 2019, nós tínhamos o quê? Um grupo de pacientes apresentando uma pneumonia cuja etiologia era desconhecida. Então, a etiologia é a causa. Então, não tínhamos a causa desse vírus, dessa doença, né? E que estava sitiada essa doença onde? Em Wuhan, na cidade, lá na China. Dia 3 de janeiro, imediatamente, na sequência, lá na China, existiam já 44 pacientes com esse quadro, cuja a causa se desconhecia. Eles comunicam imediatamente ao OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Por conta desses quadros, esses pacientes que tinham um quadro diferente. Coincidentemente, todos esses pacientes tinham uma correlação com o mercado de pescado, de frutos do mar, que existe em Wuhan. A maioria deles tinham contato com animais vivos ou mortos, espécies exóticas ou não, mas estavam em ação dentro do mercado. Isso chama atenção, né? E começam a investigar qual é a causa. No dia 3 de janeiro, já, através de amostras de sangue desses indivíduos, eles conseguiram o quê? Identificar o vírus e fazer o sequenciamento genético, para poder tentar entender que vírus era, qual era o grupo. Em 7 de janeiro, já tem a correlação causa e efeito, já se sabe que aquelas pneumonias estavam correlacionadas ao novo vírus, ao novo coronavírus, né? E que estava trazendo grande complicação para os indivíduos. 11 de janeiro, já consegue se fazer o quê? O teste laboratorial para fazer o diagnóstico. Então, percebam que nós temos em praticamente 12 dias toda a evolução entre a observação da doença, a identificação do vírus e a possibilidade de fazer diagnóstico para essa doença. Então, uma velocidade muito rápida, porque são situações que você não consegue, normalmente, estabelecer com tanta rapidez. Finalmente, dia 18 de fevereiro, a OMS acaba, então, definindo Covid-19 como a causa de todo esse problema. Bom, e o que é o novo vírus? Então, ele é a gente chama de cepa, vamos dizer assim, não é uma família, mas é uma variação dos vírus originais e que são capazes, nesse grupo, nessa cepa, trazer complicações aos seres humanos. Bem, importante a gente estar pensando o quê? Na transmissão, né? Então, hoje, a gente acredita que a transmissão é dada através de quê?
pelas vias respiratórias, né? Temos também contato próximo, onde a gente sabe que cerca de 1 metro a 2 metros existe a possibilidade da transmissão, através de quê? De gotículas eliminadas pela respiração e pela fala. E fica ainda a interrogação, a transmissão indireta. A transmissão indireta, então, seria aquela onde secreções estão em superfícies e essas superfícies são capazes de transmitir o vírus para o indivíduo, né? Superfície nós estamos dando, vamos exemplificar, como uma mesa, uma cama, né? Um objeto. Então, a modelo das demais infecções, por coronavírus, por influenza, que são capazes de transmitir por superfícies, então a gente acaba adotando as precauções, inclusive para superfícies, para evitar um contágio. Bom, sabemos também que o vírus pode sobreviver em superfícies lisas, como metal, vidro ou plástico, por até 9 dias. Como esta informação pode trazer um desespero, porém, o uso de saneantes normais que a gente usa em hospitais e usa em casa, eles são capazes do quê? De inativar o vírus. Entre as substâncias mais comuns, nós temos o quê? Hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, que nós temos na nossa residência, que é também utilizado nas instituições de saúde, ou mesmo o álcool 70, que é o tão famoso álcool em gel, que está uma corrida maluca para se comprar esse produto. Então, vamos dizer assim, atividades normais de higienização, a gente consegue inativar o vírus utilizando essas substâncias em cerca de 1 minuto, que é o que a gente faz normalmente numa limpeza, numa higienização. Bem, outra preocupação que traz, além da transmissão, a incubação. Nesse slide aqui, também do Ministério da Saúde, nós temos o quê? Vários trabalhos aqui, trabalhos científicos, onde foram estudados, aqui entre parênteses, o número de pacientes com a doença, e eles foram investigar quando que o indivíduo entrou em contato com o doente sabidamente e quando ele veio apresentar a manifestação. Portanto, estamos estudando o quê? O período de incubação. Se nós formos olhar aqui, esse último trabalho, ele é o trabalho que foi feito com 75.815 pessoas. Então, é um trabalho feito com uma amostragem bastante grande, bastante significativa, e ele vai nos mostrar o quê? Que a incubação, ela ocorreu em torno do quê? De 6 a 7 dias, chegando até 10 dias. Então, nós acreditamos na possibilidade do quê? Estendendo 14 dias, porque nós temos um estudo aqui que mostra, aqui em verdinho, aqui em cima, que mostra a possibilidade de 14 dias, embora um número pequeno de pessoas. Nós temos um outro estudo aqui, esse outro verdinho, que chegou a 24 dias. Então, a gente considera que a incubação é por volta de 14 dias, podendo chegar a 24 dias, certo? Então, a média, 14 dias de incubação. Bem, agora nós vamos falar sobre a doença em si. Eu gostaria de saber se existe alguma dúvida, se existe alguma pergunta que a gente poderia já esclarecer nesse bloco. Se não, continuamos e pegaríamos as dúvidas mais para frente. Felipe está na escuta? Doutor Cláudio, tudo bom? Bom, vamos continuar. Temos duas perguntas aqui, já 3 perguntas. Felipe. A primeira é do... Existe alguma dúvida? A primeira é do Fernando Moraes. Ele pergunta: olá, eu gostaria de saber qual a previsão de diminuição da curva de casos do coronavírus e se existe alguma estimativa de quando será o pico da doença. Sim, Felipe. Então, o Fernando, que está nos ouvindo, a resposta seria: a gente não tem muita certeza ainda, porque essa doença é nova. Então, nós estamos vendo um modelo que aconteceu lá no hemisfério norte, lá na Ásia, se reproduzindo aqui no hemisfério sul, na América Latina, na América do Sul. Então, a gente imagina, o que o Ministério da Saúde tem colocado, que o pico do problema deve ocorrer até maio, né? Num crescente e, posteriormente, um declínio.
né? Então, isso é o que nós estamos imaginando que possa acontecer. Então, um pico mais ou menos em abril, maio, e posteriormente o declínio podendo chegar até agosto. Alguma questão mais? O do Juarez Carlos Monte, via Facebook, ele pergunta: segundo o que vemos na mídia, há informações de que a letalidade deste vírus é muito baixa. É realmente necessária esta decretação de quarentena? São 500 casos confirmados com 5 mortes. A histeria não seria mais prejudicial do que o próprio vírus? Essa é a pergunta. Não, eu vou pedir para o Luiz se eu posso responder isso à frente, porque nós vamos mostrar isso aí à frente, né? E a gente vai estar mostrando o gráfico, nós vamos estar conseguindo entender por que não a histeria, mas por que o cuidado excessivo que todas as nações estão tendo por conta dessa pandemia. Então, Luiz, eu respondo na sequência para entrar já nos gráficos para facilitar. Tá. E a última pergunta aqui da Sheila Correia via YouTube. Boa tarde, eu vivo em Porto, Portugal, e aqui estamos em confinamento em casa. Aí ela pergunta: ao sair para o supermercado, é necessário desinfectar todas as compras, como embalagem e tudo mais? Não, não tem essa necessidade, não. Eu tenho que ter, sim, os cuidados normais de higiene, de fazer a higienização dos produtos que eu trago para dentro da minha casa, né? Mas sem essa preocupação do coronavírus. Lembre-se, o coronavírus é transmitido através de contato próximo e através de gotículas respiratórias. Então, somente se alguém tiver, aspas, depositado secreção em cima desses produtos, para a gente ter essa preocupação. Então, não teríamos que ter essa preocupação, não. Ok. Ok? Bom, então vamos continuar. Então, agora nós vamos estar falando sobre o quadro clínico do COVID, né? Então, nós temos aqui sintomas e sinais muito comuns em várias doenças. Entre elas, nós temos o quê? A febre, que ela pode ser subjetiva ou confirmada. E o que vem a ser isso? O indivíduo chega para você com febre, ou ele vem te falando: eu fiz 38 de temperatura. Ou ele fala: eu senti a febre, mas não medi. Então, a gente leva em consideração essa subjetividade, onde ele vai referir a sensação de febre, que nem sempre é febre, mas nós temos que valorizar. A tosse, a dificuldade para respirar e os problemas gastrointestinais, como diarreia e vômitos, que podem acontecer. Então, nós estamos vendo que esses sintomas aqui são sintomas que todos nós temos, todos nós já tivemos, e que não diferencia em absolutamente nada para o COVID, né? Não tem nada de diferente. Porém, quando grave, ele pode ter associação com pneumonias, pode causar a insuficiência respiratória, então os pulmões deixam de funcionar como devem funcionar, as trocas gasosas pioram, né? Ficam dificultosas, e aí sim eu vou ter a síndrome respiratória aguda grave, que é o que dá característica para esse grupo de doenças. Posso ter também a falência renal, a insuficiência renal, e, consequentemente, falência de múltiplos órgãos, e, com isso, o óbito desse indivíduo, né? Então, é um agravamento progressivo. Lembrando que essas pneumonias elas podem ocorrer com associação com outros patógenos. Vamos já abrir espaço aqui, antes que a gente esqueça lá na frente de falar. Quando eu falo outros patógenos, eu tenho que lembrar que vários tipos de espécies podem nos causar pneumonias. Uma delas é o H1N1, que é o influenza. Então, é por esse motivo que antecipou-se a campanha de vacinação e todos devem ser vacinados contra a influenza, na qual vacina existe a proteção contra o H1N1. Por quê? Porque se eu tiver um coronavírus lá no meu pulmão e eu, por azar, tiver também um H1N1, as consequências são muito piores, né? Se eu tiver um influenza A que não H1N1, também pode me prejudicar. Outras doenças que podem ser evitadas são as pneumonias bacterianas causadas por pneumococo, que existe vacina. Então, é aconselhável que todos os indivíduos também se vacinem contra a pneumonia, né? Obviamente que temos que respeitar o quê? O calendário vacinal do Ministério da Saúde, e naquelas condições em que o calendário vacinal não prevê,
existe a disponibilidade no serviço privado dessa imunização, que é aconselhada para todos, né? Então, esse é um ponto importante que a gente não pode perder a oportunidade de falar. Bom, a doença no COVID, o indivíduo que apresenta a doença nem sempre é grave. A maioria das pessoas, quase 80% delas, vão ter o quê? Quadros leves, quadros gripais, algumas das vezes nem percepção tem. O indivíduo pode ter uma febrícula que não percebe, uma tosse besta que não percebe, porém, em 20% dos indivíduos que vão ter a doença, a manifestação pode ser grave. E desses 20%, nós vamos ter aproximadamente 10% que vai precisar de auxílio ventilatório mecânico. Então, o indivíduo vai precisar de UTI. Bem, o que temos de sintomas, então? Nós temos lá sintomas mais comuns e leves, aqui à nossa esquerda, febre, uma tosse, que pode ser seca ou com secreção, e imperceptível. E podemos aqui, pendendo para o nosso lado direito, doenças mais graves, com dificuldade de respirar, com insuficiência respiratória, podemos ter a insuficiência renal e, consequentemente, vezes a óbito. Então, nós temos que nos preocupar exatamente com este grupo de indivíduos aqui. Aqueles 20% que podem apresentar uma insuficiência respiratória. Então, o que me leva a um hospital, o que deve me levar a procurar um atendimento médico, é justamente eu ter tosse e febre, sozinhos? Não. Mas acompanhado o quê? De dificuldade respiratória. Eu tendo uma tosse e febre, isso vai me fazer ficar em casa, tomando cuidado, observando, sem necessidade de procurar o serviço de atendimento. E isso é muito importante a gente dizer. Porque essa procura desnecessária é que faz com que sature-se os prontos-socorros, os prontos atendimentos, e pessoas que estão com gravidade maior não consigam ser atendidas para poder melhorar essa sua condição. Então, lembrando aqui, 20% dos casos evoluem para doença grave, né? E parte delas vão ter problemas. Os problemas normalmente vão acontecer, a maior gravidade são indivíduos que têm comorbidades. Então, eles têm doenças associadas ou condições clínicas associadas que vão favorecer a piora do quadro respiratório. Entre essas comorbidades, a gente vai citar o quê? A insuficiência renal, pacientes que têm insuficiência renal, pacientes que são imunodeprimidos por medicamento, por tumores, por transplantes, né? Diabéticos, a pessoa com idade mais avançada, onde o sistema imunológico responde de forma diferente, de uma forma, entre aspas, mais desgastada, consequentemente, com uma resposta inferior ao que ele deveria ter quando mais jovem. Então, a gravidade está diretamente relacionada com o quê? Com algumas situações clínicas específicas, e é neste grupo de pessoas que a atenção tem que ser maior. Caminhando, só para a gente fechar essa parte de sinais e sintomas, nós temos o quê? A febre, o cansaço, a tosse seca, dores, congestão nasal, a coriza, que é o corrimento nasal, dor de garganta e diarreia como possíveis sinais e sintomas que vão acontecer no indivíduo que está com Covid. Bom, como eu faço o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico da doença ele só pode ser de certeza através de exames laboratoriais, né? Alguns de rotina que dão suporte ao diagnóstico, outros de imagem que também dão suporte e muitas vezes podem fechar a possibilidade do quadro, né? A definição do quadro, mas o fundamental é o quê? O PCR em tempo real. É um exame que requer biologia molecular, é um exame relativamente caro, que requer pessoas muito bem habilitadas, com aparelhos específicos para poder ser realizados. Ele pode ser feito onde? Em secreções respiratórias, no sangue, fezes, urina, né? E o que nós usamos hoje é a busca em secreções de vias aéreas respiratórias. Então, através de coleta de material feito do nariz e da orofaringe, passa-se esse material para o aparelho e o aparelho vai detectar o quê? Presença de DNA do vírus.
Consequentemente, a presença de DNA do vírus indica que o indivíduo está contaminado por ele, porque ele não deveria existir nas secreções respiratórias do indivíduo normal. Positivo, nós temos aí o quê? Que a cultura de vírus já está sendo viável. Então, eu consigo fazer a replicação do vírus em laboratório, o que vai me facilitar em quê? Na produção de vacinas, né? Eu vou ter acesso ao genoma desse vírus. Com essa cultura, eu consigo fazer manipulação desse material e tentar encontrar o quê? Materiais que vão me induzir à formação de anticorpos. Então, esse material retirado e injetado no ser humano vai fazer com que esse indivíduo produza anticorpos, consequentemente trazendo imunidade ou amenização para o quadro infeccioso, né? Uma lembrança apenas que o vírus também pode ser encontrado onde? Na saliva. Então, tanto nas secreções respiratórias, nariz e garganta, mas na saliva também ele pode ser encontrado. Bom, quais são as doenças que posso confundir com o COVID? Várias delas, a grande maioria delas, doenças respiratórias virais, as quais têm o mesmo quadro clínico, né? E o que faz a gente ter uma preocupação? Elas podem ser concomitantes. Então, eu posso ter uma doença respiratória viral pelo COVID, ou posso tê-la associada à influenza, seja ela H1N1, como posso ter ao vírus sincicial respiratório associado, enfim, eu posso ter a concomitância de causa num problema respiratório. Claro e óbvio que essa concomitância tem como consequência uma piora da resposta do indivíduo a essa infecção respiratória, né? Ou a estas infecções respiratórias. Prognóstico. Esse é o nosso grande temor, é a nossa grande medo, né? E nós vamos estar começando a responder o que o Luiz perguntou lá com relação à letalidade. Então, nós sabemos que hoje, em média, a letalidade é de 2 a 3%. Isso é a média. Nós temos regiões com letalidades maiores, regiões com letalidade menor, né? Mas a média é de 2 a 3%. Então, quando a gente vai falar de letalidade, às vezes confunde a nossa cabeça, principalmente das pessoas que não estão habituadas a essa terminologia, de entender o que é a letalidade. Então, a gente sabe que essa letalidade de 2 a 3%, ela ocorre, na maioria das vezes, em pessoas que são idosas, que apresentam comorbidades. Para a gente poder entender o que é a letalidade, nós vamos mostrar o seguinte. A letalidade é um indicador, é um índice que a gente usa para definir o quê? A causa de morte por um motivo, né? Então, é a relação que eu tenho entre o número de óbitos por uma causa dividido pelo número de indivíduos com esta causa. No nosso caso aqui, a causa quem é? Covid-19. Então, a letalidade pelo Covid-19 é a divisão do número de óbitos causados pelo Covid-19 pelo número de pessoas que apresentaram o Covid-19. Então, a letalidade de 2 a 3% significa dizer que a cada 100 indivíduos que têm a doença, 2 a 3 podem vir a morrer, né? Então, isso é letalidade. Isso é importante a gente lembrar, porque todo documento que a gente vê, toda reportagem fala em letalidade. Bom, e nós vamos ter que dar uma passada aqui e lembrar a letalidade de 2 a 3%, isso é muito ou é pouco? Então, nós vamos mostrar algumas doenças aqui, obviamente estamos mostrando os extremos, para as pessoas entenderem que uma doença como varíola, que é uma doença que está erradicada, ela causava uma letalidade de 95%. Se eu pegar aqui a raiva, ela tem uma letalidade de 100%. Todos que pegarem raiva vão falecer. Se eu pegar a doença da vaca louca, que é uma outra doença conhecida nossa, 100% de letalidade. Febre amarela, que a gente pouco valoriza, 31% de letalidade. Uma doença que ainda ocorre entre nós, né, que a gente não tem muito como fugir, porque depende pelo transmissor, que é o mosquito. A gente tem que combater o mosquito, mas ela causa 31% de letalidade. Dengue, 1% de letalidade. E com certeza temos muito mais dengue do que Covid.
E a SARS, que também foi causada pelo coronavírus, lá em 2002, a letalidade de 11%. Então, aqui na SARS, nós temos um exemplo de um primo malvado do Covid, né? Covid tem 2% de letalidade, enquanto ele tinha 11% de letalidade. Bom, esse gráfico aqui, essa tela aqui, ela vai mostrar para a gente o quê? A comparação entre os 3 coronavírus que causam grandes problemas, a letalidade. Então, veja, aquela doença causada pelos camelos, transmitida pelos camelos, 34% de letalidade. SARS, que era aquela do começo de 2002, 2001, praticamente quanto? 10% de letalidade. E vemos aqui o Covid, com a sua participação, com uma letalidade de 2 a 3%. Nós temos mostrando o número de casos registrados, o número de óbitos de cada uma delas, e temos de hoje, há cerca de mais ou menos 1 hora, esses números são os números da Organização Mundial de Saúde. Então, nós tivemos já 236.728 casos registrados, com 9.828 óbitos, internando praticamente 3% no total do mundo. Bem, se a letalidade é baixa, quando comparado às demais, aonde está o meu medo? O meu medo está nesse gráfico que nós vamos mostrar aqui à direita. Se nós pegarmos aqui esta linha azul, ela representa, veja, o coronavírus. As demais linhas vão representar outras doenças, como SARS, como Ebola, como a MERS aqui embaixo, roxinha. Então, nesse gráfico foi avaliado 45 dias, os primeiros 45 dias da evolução dessas doenças no mundo e o número de pessoas que apresentaram a doença nesses primeiros 45 dias. Obviamente que os 45 dias não são concomitantes, porque cada doença dessa aconteceu em um momento. Então, eles colocaram como dia 0 o primeiro dia de diagnóstico confirmado de todas as doenças e viram qual foi o comportamento. Então, nós vamos tentar explicar aonde está a nossa preocupação. Então, vamos observar a animação. Vejam que até então, 25º dia, a SARS estava ganhando. E o coronavírus agora explode. Então, nesta animação deixa muito claro para a gente que, enquanto as outras doenças têm vamos dizer assim, uma disseminação pequena, porém uma letalidade maior, SARS, que era um vírus novo, a disseminação explode, né, ultrapassando todas elas. E a nossa preocupação, um vírus com tamanha possibilidade de disseminação, qual será que vai ser o impacto na população? Então, esse é o grande problema. Era a velocidade com que ela se dissemina. Ela se disseminando rapidamente, ela vai causar necessidade de internação para um grande número de indivíduos num mesmo momento, muito rápido, saturando o quê? A capacidade dos serviços de saúde de prestarem assistência. Então, é o que aconteceu na China, é o que está acontecendo na Itália, no Irã, na Espanha, enfim, na Europa como um todo, e que é o grande medo que aconteça aqui no Brasil. Então, eu tendo uma doença que explode em contágio, mesmo que eu tenha um número pequeno de pessoas precisando de internação e assistência, esse número vai ser muito grande de pessoas, por conta da disseminação rápida. Consequentemente, eu saturo rapidamente a minha capacidade de assistência e vai ter gente ficando sem assistência médica. Isso vai piorar a condição.
Isso piora a condição não apenas para o coronavírus, ele vai piorar a condição para outras doenças, porque as outras doenças vão continuar acontecendo. Então, paralelamente, eu tenho uma doença que sozinha já me satura o serviço de saúde e as outras vão ficar também no mesmo bolo de dificuldades para tratamento, internação e sobrevivência. Então, está aí o grande medo do coronavírus, é a capacidade explosiva de contaminação. Perfeito? Então, vamos passar para o próximo e nós vamos tentar ver nessa segunda animação como se comportou a contaminação em vários países. Vamos voltar aqui. Então, percebam que alguns países começam a despontar na quantidade de pessoas que são infectadas, né? Isso não é atual, isso é até o dia 10 de março, né? Nós estamos vendo aqui. Então, nós temos quase 10 dias de distância desses números de pacientes infectados relativos ao atual. Então, é só para a gente mostrar que Coreia do Sul, Irã, Itália subiram de uma forma muito rapidamente os pacientes que se contaminaram e que vão precisar, obviamente, destes, parte assistência à saúde, e que é o grande problema, né? Que está sendo o grande problema. Então, só relembrando, é uma doença de transmissibilidade muito grande, muito rápida, e que tem como sinais e sintomas leves cerca de 81% deles, 13% ou 14% vão ter uma manifestação severa, necessitando o quê? De uma hospitalização, e praticamente 5% precisando terapia intensiva, né? Então, imagine só, eu tendo 4 a 5% de uma população precisando de terapia intensiva, é praticamente impossível, se todos precisarem ao mesmo tempo, de qualquer tipo de assistência à saúde, seja ela SUS ou privada, absorver, né? Bom, aqui é só um exemplo, esse também é anterior, esses números são antigos, são do dia 9, para mostrar, por exemplo, na China, a proporção de indivíduos que se contaminaram e, naquela época, quantos morreram. Na Coreia e na Itália. Nós vamos ver se abriu o site da OMS, nós vamos ver esses números atualmente, em tempo real. Nós temos que lembrar que Covid, está aqui em amarelinho, aqui embaixo, em abóbora, não amarelinho, existe uma estimativa de 56 mortes por dia atualmente por Covid. Todo mundo fica apavorado, mas todo mundo esquece que tuberculose, lá em cima, olha, ele mata 3 mil indivíduos por dia. Hepatite B, 2.400. Pneumonias, 2.216. HIV, 2.100. E assim nós vamos descendo nessa escala até chegar aqui no Covid. Então, mostrando que em questões de mortalidade, ele não é grande importância na população. Porém, o que traz medo, como dissemos, é a rapidez com que ele se dissemina. Então, vejam, tuberculose mata no mundo por dia 53 vezes mais do que o Covid. No caso da hepatite B, mata 43 vezes mais do que o Covid. Então, temos que colocá-la no lugar dela enquanto preocupação. Óbitos por faixa etária. Nesse gráfico fica muito claro que as faixas etárias, além dos 60 anos, são as que mais apresentaram óbito até o momento, né? Lembrando que as comorbidades estão presentes, principalmente nessas duas faixas, e são essa faixa etária
que é a atenção maior em prevenção, que nós vamos falar sobre a prevenção daqui a pouquinho. Comorbidades. Que doenças essas pessoas que vieram a morrer apresentavam? Praticamente 11% delas, doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares. 7% diabetes. Doenças respiratórias crônicas, 6%. Pressão, anormalidades da pressão, uma pressão alta, 6%. Câncer, 5%. E das que morreram, que não tinha nenhuma condição de comorbidade, não chegou a 1%, 0,9%. Então, a mortalidade, a letalidade está diretamente relacionado com comorbidades. Bem, para tirar um pouco do susto quando a gente vem falar do Covid e não tirar o medo, né? Porque a gente vai ter que ter responsabilidade aí e a gente vai ter que ter ações muito sérias da população. A gente traz aqui esse gráfico mostrando que no mesmo período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, o número de óbitos que aconteceram por doenças cardiovasculares, maior que 1 milhão. Acidentes de carro, 90 mil. Influenza, a gripe comum, a qual nós vamos nos vacinar agora, 38 mil. E com relação ao coronavírus, nessa mesmo período de dezembro a fevereiro, que foi a análise, apenas 2.700 pessoas vieram a falecer. Então, isso mostra para a gente que existem doenças que matam muito mais, condições que matam muito mais, e que não nos traz tanta preocupação. Ainda com relação à letalidade, nós temos a letalidade do coronavírus na China, a letalidade do coronavírus fora da China. Então, veja, 3,5% na China e fora da China, 1,5%. Então, o comportamento da doença acaba sendo diferente de acordo com a população e a condição dessa população em que ela está acontecendo. SARS, que é o coronavírus acontecido lá em 2002. Veja, praticamente 11% de letalidade. E o HN1, para o qual nós nos vacinamos, agora, vamos nos vacinar de novo, ele tem uma letalidade de 23%. Então, quero deixar bem claro, existem doenças mais preocupantes, porém, a transmissibilidade do coronavírus é que nos deixa apavorado. Bem, eu tenho que imaginar, quando eu tenho um indivíduo doente, para quantas pessoas ele pode passar. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro momento, aqui, são 4 estudos feitos na China, e que eles mostram que varia de 1 a 3,5 pessoas se contaminam quando eu tenho um contaminado. Então, é a velocidade de dissipação que eu tenho nesses indivíduos. Se eu comparar isso ao SARS, ela é praticamente igual. Se eu comparar a MERS, que é a do camelo, é muito inferior à do camelo. Ebola, 2,5. Para cada pessoa contaminada, essa pessoa pode transmitir para 2,5 pessoas, 3 pessoas. Porém, sarampo, veja, para cada indivíduo contaminado, eu tenho 18 que serão contaminados por conta desse indivíduo contaminado. Então, o sarampo teria um pavor muito maior do que o Covid, né? Porque ele consegue pegar mais pessoas. Porém, a disseminação do Covid é muito mais rápida. E aqui tem uma coisa fundamental que a gente tem que entender para saber por que o Ministério da Saúde está fazendo tanta propaganda do isolamento social e da quarentena. Então, este slide resume para a gente qual é a nossa única salvação para poder combater a epidemia, ou a pandemia aqui no Brasil. Então, vamos acompanhar o raciocínio desse quadro, onde ele coloca que uma pessoa contaminada, ela pode passar para 2,5 pessoas em 5 dias. Então, se eu tiver 2 pessoas contaminadas, ela passaria para 5 pessoas. Essa única pessoa contaminada, ao longo de 30 dias, ela consegue contaminar 406 pessoas. Lembrem-se que 10% dessas vão precisar de hospital. 5% destas vão precisar de UTI. Nós estamos falando em 30 dias, um único indivíduo, né? E que de 2 a 3% destas 406 poderão morrer pela doença. Se eu fizer um bloqueio da população em 50%, se eu deixar a população, metade dela dentro de casa, sem sair, uma pessoa vai transmitir para 1,25
pessoas. Então, é praticamente a metade. No lugar de 30 dias eu ter 406, como eu tenho sem nenhum controle, eu teria apenas para 15 pessoas contaminadas. Eu caio muito. E se eu fizer quarentena plena, onde eu vou restringir 75% da população vai ficar em casa, cai em 30 dias eu só tenho 2,5 pessoas com doença. Então, fica claro para a gente, e isso tem que ser a informação mais importante do que eu tenho para passar para vocês, é de que ficar em casa é a única forma de a gente não ter a catástrofe que está sendo prevista. O que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha, na França, na Coreia, que já aconteceu, e que foi o método que conseguiu controlar na China. Então, eu tirando essa população de circulação, e não é eu ficar em casa, não trabalhar e ir para o shopping center. Não. É eu ter que ficar em casa, fechado dentro de casa. Sair o mínimo possível. Não ter aglomerações. Não ter reuniões presenciais, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo à distância justamente por essa condição, de a gente não promover reuniões presenciais. Eu caio o número de pessoas fazendo com que todas que adoecerem, o serviço de saúde tem como absorver e prestar uma assistência melhor e na integridade de todos que precisarem. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Certo? Não é vacina, não é remédio, não é fazendo exames, porque o exame não modifica em nada a evolução da doença, é simplesmente a quarentena. Nós temos que ficar dentro de casa. Desculpe insistir, mas é a única forma de nos protegermos. A nós e a todas as pessoas da família, amigos e a população como um todo. Tá? A quarentena é ficar em casa. Bem, terminando esse bloco, lembrando que não existe vacina no momento para coronavírus. Então, com o término desse bloco, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida que a gente possa esclarecer nesse momento, ou se dúvidas a gente vai esclarecer no final, como vocês acharem melhor. Dr. Cláudio, temos 2 perguntas aqui que foram enviadas. Uma da Andréia O'Hara, pelo YouTube. Ela pergunta se as crianças são hospedeiros desse vírus sem manifestação. E se, nesse caso, elas conseguem transmitir para as pessoas mais idosas. Sim, as crianças e os mais jovens, apesar de não ser a grande preocupação nesse momento, eles são capazes de ser portadores sadios e vão transmitir para as pessoas idosas. Então, está proibido visitar a avó, o tio, qualquer que seja a pessoa. Porque no encontro desse, sempre eu tenho afetividade, onde não vai faltar um abraço, onde não vai faltar um beijo, não vai faltar uma proximidade. E isso é fatal, porque essa criança, esse jovem que vai estar contaminado, vai passar para essa pessoa que é mais vulnerável, que é a pessoa que está com uma idade mais avançada, né? Ou que possa ter comorbidades e fazer com que essa pessoa adoeça e possa até vir a falecer. E a outra pergunta da Roseni Nunes, pelo YouTube: como proceder com a higienização das roupas, sapatos, carro, etc.? Bem, a higienização de objetos, né, vamos chamar assim, roupas, sapatos, tudo mais, não existe nenhuma recomendação específica. O que existe de recomendação específica, e isso tem que ficar muito bem marcado, é a higienização das mãos. Porque são as mãos que vão levar o vírus para a mucosa oral, nasal e ocular. Então, eu devo, obviamente, ter os cuidados com a higienização normal dos objetos todos. Porém, se eu não tiver o cuidado com as minhas mãos, são elas que vão levar a doença, vão trazer a doença para mim ou levar para terceiros. Então, a higienização das mãos é a forma primordial e mais segura de eu tentar me proteger dessa doença. Então, eu tenho que fazer a higienização das mãos como uma rotina, antes e depois de qualquer atividade que eu execute, quando eu cumprimento uma pessoa, quando eu manipulo alguma superfície. Então, assim, é a higienização de mãos. E aí todo mundo pergunta, bom, mas como é que eu faço com a higienização de mãos, que é recomendado com álcool gel, né, a 70%, e
que hoje a gente não encontra para comprar. Nós temos que lembrar que o álcool gel é a forma mais efetiva e mais fácil de eu higienizar minhas mãos. Porém, a higienização com água e sabão é tão efetiva quanto, ou mais efetiva do que o álcool gel, e que não despende de produtos diferentes para eu ter que correr atrás. Então, se eu não tenho álcool gel, a minha higienização de mãos sendo feita com água e sabão é o suficiente e é o que é importante a ser feito. Tá? Não sei se eu deixei claro os objetos, a clareza dos objetos com as mãos, a importância das mãos. Se não tivermos mais nenhuma pergunta nesse momento, a gente vai passar para o próximo bloco para tentar. Podemos? Sim. Então, vamos lá. O que nós usamos nos hospitais para poder nos precaver da contaminação? É exatamente o que a gente deve usar na vida aqui fora, né? Com devidas proporções, é óbvio. Então, a primeira coisa, o cuidado eu tenho que tomar é com toda e qualquer pessoa, aqui está como paciente, porque é feito dentro do hospital, porém, aqui fora, nós temos que pensar em toda e qualquer pessoa, independente se ela tenha ou não doença. Então, esses nossos cuidados têm que ser a todas as situações e a todas as pessoas. A higienização das mãos é o carro-chefe dentro dos hospitais, assim como é carro-chefe fora dos hospitais. Dentro dos hospitais, nós temos a peculiaridade de fazer procedimentos. Então, eu tenho que usar luvas, máscaras, avental, protetor ocular, de acordo com o grau de exposição que esse profissional vai ter. Aqui fora, nós também vamos ter os mesmos cuidados, caso eu tenha que manipular alguém que esteja doente, né? Sabidamente ou não, com Covid, o indivíduo que tiver um quadro respiratório, pensando em Covid possível, eu tenho sim que eu deixá-lo de máscara, é a máscara comum, aqui a gente chama de máscara cirúrgica, e eu que vou cuidar desse paciente na minha casa, do meu parente, eu vou ter que também usar a máscara. Dentro do possível, usar um avental descartável, né? E luvas para fazer a manipulação, principalmente fezes, urina ou secreções desse indivíduo. E sempre lembrando que a higienização antes e após qualquer procedimento é obrigatória. Seja ela com água e sabão, seja ela com álcool gel. Perfeito? Bem, e por último, que é uma coisa restrita ao serviço de saúde, é o cuidado com seringas e agulhas para que a gente não se perfure. Então, esses 4 itens nós chamamos dentro dos hospitais o quê? De precauções padrão. Se a gente perceber, não tem nada de estratosférico aqui. São cuidados simples, cuidados acessíveis, que todos nós podemos ter, tanto na instituição de saúde, quanto no nosso domicílio. Bem, quando a gente fala em máscara, luva, avental, a Organização Mundial de Saúde solta uma publicação aqui no dia 27 de fevereiro, agora, recente, não tem um mês ainda, colocando o quê? A grande preocupação com a falta de suprimentos e equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, no mundo, e que nós estamos já vivendo aqui no Brasil também. Então, nós estamos tendo falta de máscara, de aventais, de luvas, de álcool gel, e isso é mundial. O Covid veio mostrar para a gente que existe uma vulnerabilidade no abastecimento desse tipo de produto, né? E qual o grande problema? Os hospitais estão começando a já ter dificuldade para manter as tais precauções padrão, que nós falamos lá atrás, e dar segurança aos seus profissionais de saúde e aos pacientes que ele atende, né? Então, fica para nós aqui fora do hospital, máscaras tem momento para se usar, não é para ficar se usando na rua a qualquer momento e eu gastando, consumindo o produto que vai ter extrema necessidade dentro dos hospitais. Álcool gel, não preciso estar desesperado consumindo álcool gel. Eu fazendo a higienização com água e sabão, eu também tenho a mesma efetividade. Então, isso tem que estar bastante lembrado na nossa cabeça. Lembretes que a gente comentou, mas vamos deixar só aqui de passagem. Que seriam o quê? São recomendações que os serviços de controle de infecção determinam dentro dos hospitais. Então, todo paciente que tem sintoma respiratório deverá usar máscara, tanto o paciente como o profissional que vai atendê-lo.
Então, ele não precisa ter Covid diagnosticado. Ele tendo lá tosse, tem febre, tem expectoração, que ele tem sintomas respiratórios, eu devo tomar atenção e cuidado com ele. Devo colocar uma máscara nele para que ele não passe para os demais, seja Covid, seja H1N1, seja uma influenza simples. E o profissional, da mesma forma, tem que usar a todo momento a máscara convencional cirúrgica. Se esse profissional vai fazer um procedimento que cause aerossol, então uma inalação, ele vai fazer a intubação no paciente, que é colocá-lo no respirador, aí esse profissional vai ter que usar máscara N95. É uma máscara diferente, é aquela máscara que parece meia cuia, meio coco, que fica na face, normalmente que a gente chama que é a máscara do pintor, né? Ou aquela outra que é o bico de pato. Elas têm uma capacidade de filtragem maior, conseguem pegar mais partículas e proteger o profissional. Então, a gente tem visto na rua pessoas andando com máscara N95, né? Sem nenhuma necessidade, sem nenhuma proteção a mais do que as outras que estão sem a máscara, considerando que ela não vai se afastar dos doentes e que ela não vai lavar as mãos. Então, o fundamental é cuidado respiratório e lavagem de mãos. Vamos para o próximo. Bem, existe então a necessidade da gente estar orientando as pessoas, orientando a população, com relação ao que elas devem fazer. Porque, obviamente, que traz uma preocupação, traz um pânico quando a gente ouve todas essas notícias, quando a gente ouve todos esses comentários, sejam eles de fontes oficiais, que nós vamos falar a importância na frente, ou seja ela de fontes não oficiais. Então, o Ministério da Saúde construiu um aplicativo que está à disposição para qualquer um baixar, tanto de iOS como Android, onde eu tenho o quê? Imediatamente eu abrir esse aplicativo, ele vai me fazer a localização e vai me colocar possíveis hospitais da região onde eu me encontre, certo? Então, ele já me parametra se eu tiver que correr por conta de falta de ar, hospitais que nem sempre são especializados para o assunto, mas que o primeiro atendimento vai me dar até conseguir um local onde eu possa ser transferido. Aí ele pede para que eu coloque se eu estou me sentindo bem ou mal. Esse layout aqui já mudou nessa última semana. São duas caretinhas, uma com uma carinha feliz, uma carinha triste, se eu estou bem ou se eu estou mal. A partir do momento que eu clico e me identifico como uma pessoa que não está se sentindo bem, ele vai me perguntar em caixas o que é que eu tenho. Então, eu tenho cansaço, eu clico lá em cansaço, ele vai ficar verdinho. Eu tenho dificuldade para respirar, ele vai me marcar também em verdinho. Febre, também eu marco e confirmo. Ao confirmar, ele passa por um segundo bloco de perguntas. Isso deve mudar agora, imediato, né? Mas ainda é a informação que nós temos. Se eu estive em outro país nos últimos 14 dias e ele me pergunta em que país. A hora que eu confirmei aqui, ele, pelo score que eu apresento, pelas características que eu apresento nas minhas respostas, ele identifica: eu sou um possível infectado. Certo? E quando eu continuo ainda na sequência, esse aplicativo vai me falar quais são os cuidados básicos iniciais que eu devo tomar até me dirigir a um posto de atendimento, se é que este é necessário. Se é que esse atendimento médico é necessário, né? Então, um aplicativo que eu posso ter no meu celular, eu posso ajudar a mim e a minha família e as pessoas que estão próximas, tirando o pânico, né? Eu vejo se eu tenho necessidade ou não de ter um atendimento e ele dá uma probabilidade de eu precisar ou não ter esse atendimento. Perfeito? Bom, revisando. Coronavírus, quais são os principais sintomas? Febre alta, nem sempre, tosse e dificuldade para respirar. Cuidados que eu devo ter. Lavagem regular das mãos. A etiqueta respiratória que nós não falamos. Então, ao tossir, ao espirrar, eu nunca devo deixar de proteger a boca ou o nariz ou com um lenço de papel ou fazendo esse ato fisiológico onde? Na prega do cotovelo, que todos nós já vimos. Eu vou espirrar colocando minha boca e meu nariz na prega do cotovelo, pro lado de dentro, claro, e com isso eu diminuo a dissipação. Devo evitar colocar a mão nesse momento, porque eu vou espirrar na minha mão, se eu for cumprimentar alguém, se eu tocar alguma superfície e eu estiver contaminado, eu vou estar disseminando esse vírus, seja qual for.
Então, é uma prática, uma etiqueta que a gente tem que adquirir esse hábito. Outra, evitar aglomerações em ambientes fechados. Isso o governo já está fazendo de uma forma ostensiva, né? Aqui em São Paulo, a recomendação de shoppings estarem fechados, a recomendação de não se haver consultas eletivas, enfim, grande parte das situações estão sendo fechadas, né? A escola, a academia, a faculdade, de formas a tirarem as pessoas das aglomerações e deixá-las dentro de casa, para aquele racional que nós dissemos lá atrás de transmissibilidade. Outra coisa importante é o não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou guardanapos, né, ou garrafas, para que não tenha a possibilidade da transmissão. E, por último, se apresentar qualquer sintoma que tenha dúvida ou que tenha falta de ar, é procurar um serviço de saúde mais próximo para esclarecimento. Bem, dentro da prevenção, nós vamos mostrar rapidamente tudo de novo da prevenção, porque é isso que tem que ficar na cabeça da gente. Então, eu tenho que me ater nesse momento, repetir, mas para a gente tentar não esquecer. A lavagem das mãos, a higienização das mãos, seja ela com água e sabão, ou seja com álcool gel. A etiqueta ao tossir ou espirrar, levando o rosto para a parte interna do cotovelo. Evitar multidões. Usar máscara no caso de eu estar doente, porque eu já corto a possibilidade de transmitir para alguém. A máscara comum é sabido que ela não permite que passe a doença de uma pessoa doente para outra. Então, obrigatoriamente, quem tem que usar máscara é quem está doente, não quem está são, exceto o profissional de saúde que vai prestar assistência. Evitar tocar no nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos, antes de fazer higienização de mãos. Esse é o veículo de transmissão. Manter distância de 1 metro, no mínimo de 1 metro, de pessoas que estão espirrando ou tossindo. Então, pessoas que estão adoentadas. Vamos notar que pulou. Limpar com álcool. Opa, tá pulando aqui, hein? Então, limpar com álcool objetos tocados frequentemente, como, por exemplo, celular, né? Ou outros utensílios que eu possa ter manipulação e posso estar contaminando ou estar contaminado esses objetos. Evitar o cumprimento com as mãos. Abraços, beijos, aperto de mão, isso deve ser evitado porque é desta forma que o vírus passa de uma pessoa para outra. Quando doente, quando algum sinal e sintoma, permanecer em casa, em repouso, tomando sintomáticos, com orientação médica ou não, mas não sair de casa. No caso de uso de lenços descartáveis, eu tenho sempre que utilizá-los e descartá-los imediatamente dentro do lixo, dentro do resíduo, e não deixá-los sobre superfícies e ambientes que possam contaminar esses ambientes. E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é a gente ter a informação das prevenções e tudo mais por fontes fidedignas, né? Porque nós estamos hoje vivendo o momento das fakes, né? Então, esse vídeo que a gente vai passar, que é bem curtinho, ele vai falar sobre a fake. A gente tem visto nas televisões, é um vídeo do governo do estado, e que exemplifica bem o que nós vamos ter que falar à frente. Coronavírus. Preste atenção. Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo. Precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espirros nos braços ou lenços descartáveis. E, se usar as mãos, lave-as novamente, já que elas são as que mais encobrem outras pessoas e objetos. Manter distância de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando. Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Bem, como nós falamos, esse vídeo vocês já viram nas televisões, né? E a preocupação do governo é justamente com fakes, né? Uma das preocupações. Então, criou-se um site
vamos ver se eu consigo abri-lo, sobre as fake news, né? Então, nesse site, são listadas várias fake news. Então, vocês vão ver aqui, algumas delas nós já recebemos pelas mídias, né? Pelo WhatsApp, pelo Face, e aquilo que não é fake, eles também sinalizam, né? Então, eu não sei se nós vamos conseguir visualizar, mas uma que rolou há pouco tempo, deixa eu ver se ele está aqui. Se já nos substituíram, vamos ver se ele vai entrar aqui no outro. Foi aquela fake que falava que o uso de álcool gel não prevenia. A gente não vai conseguir entrar aqui, mas vocês podem acessar. Eu vou até voltar aqui no link, caso alguém precise, é interessante ver. Uma das fakes foi o quê? Que o álcool gel não servia para nada na higienização de mãos, né? Então, ele está no segundo bloco dessa página, e ele mostra, você clicando lá, ele mostra qual o artigo científico que contradiz a bobagem que foi falada do álcool gel não funcionar, né? Então, existe preocupação muito grande. Nós tivemos no Irã, há poucos dias, 27 pessoas morreram, porque uma fake news disse que eles bebendo uma mistura de álcool com alguma coisa faria com que eles curassem e não tivessem problema com o coronavírus. Pois bem, várias pessoas tomaram e 27 morreram intoxicadas por essa fake que foi liberada, foi solta. Bom, na prevenção nós falamos da higienização de mãos, o uso de antissépticos nas mãos, o não compartilhamento, e falamos lá no início, e tenho que repetir aqui, por isso esse slide está aqui, a necessidade do quê? Da vacinação contra outras doenças que não o coronavírus, né? Elas vão impedir que a gente tenha concomitância destas doenças preveníveis com o coronavírus na situação de infecção. E ainda, a gente manter hábitos saudáveis, que a gente ouve isso desde a nossa infância, né? Alimentação adequada, alimentar com muita verdura e fruta, a ingestão de muita água, porque isso faz com que todo o organismo funcione melhor. Então, nenhum milagre, nada de outro mundo e tudo muito fácil. Esse quadro aqui para vocês é só curiosidade, né? É para o pessoal da área de saúde, que ele vai mostrar para a gente o que eu tenho que usar para me precaver, para atender um paciente com suspeita. Então, vocês vão ver que em todas as condições, a higienização de mãos está sempre avental, em alguma das vezes. Máscara cirúrgica, algumas vezes. N95, que é a máscara também, que é aquela que tem uma filtragem melhor, também algumas vezes. Protetor facial e luvas, também algumas vezes. Então, para mostrar que eu não preciso de um aparato de astronauta para ter o cuidado básico. Em algumas situações, pode até que seja necessário, mas para o básico, não. Então, se isso é para o hospital, eu posso estar utilizando também para o meu convívio domiciliar. Bom, quando a gente fala em informações precisas, a gente vai ter que tê-las em sites precisos. Então, nós temos um site aqui que é oficial, que a Organização Mundial de Saúde participa, e um site aqui embaixo, que é a plataforma, que é do governo federal, do Ministério da Saúde. Vamos ver se a gente tem acesso, porque a gente vai ver neste momento exato. Vamos pegar outro recurso aqui. Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Bem, esse site que eu mostrei lá, que não entrou por aquela via, nós temos ele aberto aqui. Então, veja, nós temos hoje já notificados 236.728 casos no mundo. Devo lembrar vocês que de manhã cedo, quando eu abri o site, nós tínhamos 229.238 casos. Então, de manhã cedo, logo de manhã, para agora, a gente já aumentou praticamente 10 mil casos. Número de óbitos, nós tínhamos logo cedo 8.967. Já temos no mundo 9.828. E esse site permite a gente ver a condição do quê? Além de outras informações, que cada um pode ver com calma, né? O ranking mundial. Então, vamos lá para o ranking brasileiro, que é onde é que nós estamos nessa posição. Veja, o Brasil, a Organização Mundial de Saúde já tem 534 casos notificados, e eles apontam aqui 6 óbitos já, certo?
Como isso é feito em tempo real, essas notificações, muitas vezes ele não bate com o site que nós vamos mostrar, que é o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro vai ser atualizado a partir das 16 horas, que ele comece a ser atualizado. Então, vamos ver aqui o brasileiro, que talvez, deixa eu ver, ainda não foi para atualização, então a gente consegue vê-lo. Eu vou pôr depois na tela os dois endereços para quem precisar poder utilizar. Então, veja, a atualização foi feita às 18 horas de ontem, dia 18/3, às 20 horas. Então, foi ontem, às 20 horas. Então, esse site mostra para a gente os dados precisos. Então, 11.278 casos suspeitos. Casos confirmados às 20 horas de ontem eram 428. Casos descartados, 1.841. E o número de óbitos que ainda estavam em 4 às 20 horas. Perfeito? Se a gente descer aqui, por isso eu acho bem interessante que todos tenham acesso, eu colocando em cima do estado, eu vou ter o que é que eu tenho em cada estado, né? Número de óbitos, o número de suspeitos, o número de confirmados e o número de descartados. E assim eu posso caminhar por todo o país e saber o que está acontecendo. Outra coisa importante que ele dá o ranking dos estados. E para nós o que vai interessar vai ser aqui o final, claro, né? Então, nesse momento que foi feito o fechamento, tinham 428 casos com 4 óbitos. Outra coisa muito legal que eles mostram é o Mapa Mundi, também com atualização dada às 22h55 de ontem, onde eu consigo, em cada país, eu ver qual é a incidência, a letalidade em cada um deles, né? Número de óbitos em cada país. Então, são sites que são de extrema importância e precisos. Vamos ver aqui, eles colocam o ranking também aqui mundial. Vamos ver se eles estão disponibilizados nesse horário o gráfico. E aqui eles mostram um gráfico das ocorrências na China e depois eles vão mostrar a ocorrência mundial. Então, por este gráfico, a gente pode acompanhar dia a dia a notificação do que acontece no mundo, do que aconteceu na China, né? Então, nós vamos ver aqui, essa linha aqui, ó, é o que aconteceu na China. Na China está quase 0 casos por dia, veja. Se eu pegar ontem, dia 18, nós tivemos 39 casos registrados novos na China. Se eu pegar esta curva aqui em cima, ele vai mostrar fora da China, né? Então, casos no mundo foram 15 mil casos. Então, ele mostra para a gente o que acontece no dia a dia. Então, é muito bacana esse gráfico, acho que vale a pena depois a gente olhar. E os critérios da doença no Brasil e o fluxo de atendimento e de preocupação que a gente tem que ter. Certo? Então, vamos mostrar aqui para vocês onde estão os dois endereços. Deixa eu passar ele para cá. Para que a gente possa acessar se tiver interesse. Vamos pegar aqui. Pronto. Então, esse aqui é dos fakes, né? Das fake news. E esses dois aqui, primeiro o OMS e o segundo o Ministério da Saúde. Vale a pena a gente acompanhar. Bom, depois, se precisar, a gente deixa na tela e aí para alguém copiar. Vamos caminhando. Nós estamos finalizando, então. Agora, temos que lembrar qual assistência que eu devo prestar para esses pacientes, esses suspeitos ou confirmados, domiciliar. Então, o paciente deve permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas. Então, é em casa que tem que ficar. Cuidadores e trabalhadores de saúde são orientados a monitorar sua saúde por 14 dias por meio de visita domiciliar. Então, esses pacientes são visitados ou acessados por telefone, por outras vias, para saber como está a evolução deles em casa. Todo contato próximo deve informar a Secretaria de Saúde local se apresentar quaisquer sintomas, particularmente febre, tosse ou falta de ar. Então, se eu sou um contato de alguém que está doente, se eu tiver febre, tosse ou falta de ar, eu devo contatar a Secretaria da Saúde para que ela veja se há necessidade de alguma preocupação ou não com a coletividade. A equipe de vigilância local irá monitorar ativamente os casos.
O uso de precauções padrão e isolamentos domiciliar são obrigatórios. Então, nós falamos da precaução padrão, que é o uso dos EPIs, a presença em casa, e esse isolamento domiciliar restrito. Tivemos maus exemplos aí de pessoas que foram diagnosticadas e foram viajar para outro estado para se divertir com o mínimo de responsabilidade possível, né? Esqueceu da coletividade, o egocentrismo ultrapassou qualquer situação. Bom, contatos sintomáticos devem entrar em contato com o serviço de saúde. Então, se eu tiver contato, devo notificar. Durante o transporte até a unidade de saúde, eu devo fazer com que o paciente e os acompanhantes usem máscara e evitar o uso de transporte público, né? Não teria cabimento eu ter uma pessoa com suspeita da doença e eu colocá-la dentro de uma composição do metrô, dentro de um ônibus lotado, até chegar a um local de assistência. Então, eu devo procurar um carro, um veículo pequeno, privado, de preferência, para que possa fazer o transporte. Na impossibilidade, chamar uma ambulância para que faça essa remoção e sempre lembrando que deva ter uma boa ventilação. Finalmente, esse vídeo também vai fazer um resumo de tudo que a gente falou, que é do Ministério da Saúde, que é bem tranquilo, bem fácil. Eu acho que vale a pena vocês guardarem isso aí. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o coronavírus. Bem, então, com esse último vídeo, a gente encerra a apresentação. Estamos deixando embaixo o e-mail, caso alguém tenha necessidade de alguma pergunta, algum detalhe, né? Que não queira fazer aqui. Não podemos ficar também o tempo todo no ar, então fica o e-mail caso alguém precise. Vou deixar então aqui, vamos ver aqui, os sites de interesse, se alguém quiser copiar, enquanto a gente atende a dúvida se houverem. Quero agradecer as pessoas que fizeram perguntas, que complementaram a explanação do Dr. Cláudio, e essa palestra também vai estar disponível na TV Cresce para vocês consultarem sempre que desejarem. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade. É uma oportunidade que nós temos que estar todos colaborando, né? Fechar a importância da higiene das mãos e fechar com a necessidade do nosso entendimento de colaborar com o Estado, com a Federação, de nos mantermos em casa. Isso é o que vai acabar com o ciclo da doença, a transmissão. Caso contrário, nós viraremos uma Itália e vamos sofrer por isso.